Paulo é preso e açoitado em Filipos, Paulo é escorraçado de Tessalônica, Paulo é enxotado de Bereia, Paulo é chamado de tagarela em Atenas, Paulo é chamado de impostor em Éfeso, em Corinto. Mas de Corinto ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses, porque a primeira carta já escreveram em Antioquia da Síria, a carta aos Gálatas. E agora ele vai para Éfeso, 3 anos, a terceira viagem missionária, capital da Ásia Menor, cidade com mais de 300 mil habitantes, onde tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e para mim é um dos maiores milagres do cristianismo, que Paulo passa 3 anos nessa cidade, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem Bíblia impressa, sem zap zap, e ele impacta a cidade, a ponto da idolatria recuar, a ponto das pessoas feiticeiras queimarem os seus livros de magia em praça pública, a ponto da palavra de Deus prevalecer. Nesses 3 anos, Paulo planta igreja em toda a região: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Um milagre, um avivamento espiritual, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não de forma fácil. Ele diz: eu enfrentei feras, eu enfrentei lutas maiores do que minhas forças, mas a despeito das lutas, a obra de Deus avança. Agora ele está saindo de Éfeso. Por que ele está saindo de Éfeso? Ele está indo para Jerusalém levar uma oferta para os pobres da Judeia. Por que isso? Gálatas 2,10 diz que ele assumiu um compromisso com os líderes da igreja de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Diz Atos 18:2 que no tempo de Cláudio, o imperador, houve uma grande fome no mundo, e Cláudio por isso expulsa os judeus de Roma, e esses judeus retornam agora para a Judeia, sem casa, sem propriedade, sem lavoura, e estão passando necessidades, e Paulo faz uma grande coleta nas igrejas gentílicas, para levar para os pobres da Judeia, querendo costurar não apenas cuidado do ponto de vista físico, material, mas também de costurar a unidade espiritual de igrejas gentílicas e a igreja judaica. Quando ele está indo, ele se reúne com os presbíteros de Éfeso e diz assim para eles: o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele chega em Cesareia, e Ágabo o prende com o cinto e diz: eles vão te prender lá. E os discípulos tentaram demovê-lo. Ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele chega em Jerusalém e é preso. Conspiram contra ele para matá-lo. Conspirata descoberta, e Paulo então é levado a Cesareia, e fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, sob o governo de Félix e Festo, e diante da fraqueza de Festo, pronto para entregá-lo para o Sinédrio, para ganhar apoio político, Paulo entende a trama e diz: eu sou cidadão romano, e quero ser julgado em Roma. Festo diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Deus havia dito em Atos 23:11, coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também em Roma. Deus o queria em Roma, Paulo queria ir para Roma. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas naquele navio. O desespero tomou conta de todo mundo. A morte mostrou para eles a sua carranca. E um anjo apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão andar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, o navio se arrebenta todo, ninguém morre, todos são salvos, e os malteses, bárbaros que não falavam grego, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. Paulo foi o único que quis manter a fogueira acesa, pegou um punhado de gravetos e jogou no fogo, e quando ele joga o punhado de gravetos no fogo, do fogo brota uma víbora e prende na mão dele. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, mas logo na mão do Paulo, os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Quando você lê Atos, você vai notar que não foi a tempestade que o levou para Malta, foi a mão da providência divina.
Porque o pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, ele foi curado, os demais enfermos vieram, ele orou por eles, eles foram curados, e agora Paulo passa os 3 meses de inverno rigoroso ali, e os malteses o mandam para Roma com todas as suas necessidades supridas. Quando eu chego em Roma, fica 2 anos preso, e ele escreve aos Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas são essas, Paulo, que você está falando, que aconteceram para você? Eu podia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, diz ele em Filipenses 1, 3 coisas aconteceram. Primeira coisa, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viram Paulo preso, algemado, trabalhando mais do que eles se mexeram. Isso levou Ray Stedman, de saudosa memória, fazer uma declaração insólita. Ele diz assim: um dos mais eficazes métodos de crescimento de igreja, eu não gosto muito desse método, é o seguinte: bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segunda coisa, porque Paulo estava preso, ele diz: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo ficou 2 anos preso. Ele era prisioneiro de César, sob a égide do imperador, dentro do palácio do imperador. Tinha que ficar um soldado preso com ele, algemado com ele, todo dia, 3 turnos por dia. E lá estava a guarda pretoriana. Sabe o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, algemado com Paulo, todo dia em rodízio. O que Paulo fez com eles? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso àquele grupo de elite do império, de gente que trafegava pelo corredor do palácio, que tinha influência política no império. Irmãos, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não usa rascunho nos seus planos, Deus não precisa fazer upgrade nos seus propósitos. O plano de Deus é perfeito, louvado seja Deus. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo pediu para sair, Paulo orou para sair, e Paulo saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver um fiapo de vida e um fôlego nos seus pulmões, você precisa fazer a obra de Deus. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária, ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, ele passou por Nicópolis, e eu creio firmemente nisso, ele foi à Espanha, como alguns escritores bem pontuam, como era seu propósito. Só, irmãos, que a política do mundo está mudando. Nesse interregno, vale dizer que ele escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas acontece um fato triste, dramático, terrível, no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma é incendiada, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros da cidade,
10 foram devorados pelas chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio, 17 de julho a 24 de julho. Os historiadores dizem que foi o próprio imperador Nero que subiu vestido de ator para o alto da torre de Mecenas, assistindo de lá o espetáculo das chamas. Quando o incêndio acabou, os 4 bairros restantes que não foram devorados pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. Começa um massacre. Os crentes são crucificados, são queimados vivos, são jogados às feras, são mortos à paulada, são afogados. Um banho de sangue. E nesse momento, Paulo está solto como o maior líder do cristianismo. Ele é procurado, ele é caçado, ele é preso. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo de pegar os livros, nem os pergaminhos, nem a sua capa. E agora ele é jogado numa masmorra escura, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. E é dessa prisão é que ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo. E agora eu peço que você abra no texto que nós lemos lá no começo, para nós encerrarmos. A grande pergunta é: o que é que esse homem está sentindo? O maior pregador, o maior apóstolo, o maior pastor, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Está preso, abandonado, cheio de cicatrizes. Na chegada do inverno, ele vai fazer para nós uma avaliação assim. A primeira avaliação que ele faz é a avaliação do seu passado. Versículo 7, confira aí. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo o seguinte: a minha vida não foi amenidade não, foi um combate, foi uma luta. Eu não larguei a obra no meio do caminho não, eu completei minha carreira. Eu não prostituí minha consciência não, eu não vendi meu ministério por dinheiro não. Eu guardei a fé. Segunda coisa que ele vai fazer é uma avaliação do seu presente. Olha o versículo 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma não, vou me entregar para Deus, como oferta de libação ao Senhor. E eu não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para morte. Essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Diz Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Segundo significado, é desatar um bote para atravessar o rio. Sabe o que significa morrer para um crente? É fazer a sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento, ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. A terceira avaliação que ele faz é a avaliação do seu futuro, no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou indo para o cadafalso não, eu estou indo receber a coroa da justiça. Não importa se Nero vai me considerar culpado, o que importa é que o Rei dos Reis, diante de quem todos vão ter que comparecer, já me declarou justificado, e o que eu vou receber é a coroa da justiça. Mas apesar disso, irmãos, esse homem não é um super-homem, e nem nós deveríamos querer ser. Ele é um homem que tem sentimentos, e que eu acho bonito em Paulo, é que ele, ao fechar as cortinas da vida, não tem vergonha nenhuma de compartilhar conosco as suas lutas. E ele vai mostrar para nós alguns dramas que ele viveu. Primeiro drama da solidão. Olha o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o versículo 21. Venha, mas venha antes do inverno, meu filho. Olha o versículo 11. Quando você vier, filho, traz Marcos contigo. Ele me é útil para o ministério. Eu amo esse versículo.
Porque ele me remete a Atos 15, 36 a 41, quando um dia Paulo disse assim: esse rapaz não serve para andar comigo, eu não o quero comigo, ele não serve para ser meu companheiro. Agora Paulo, já velho, já encanecido, já cheio de cicatrizes, está dizendo: eu quero esse menino comigo, eu preciso dele ao meu lado, eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Sabe o que significa isso, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não desça a sepultura com pendências emocionais na sua vida. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de tratar de relacionamentos machucados e feridos. Não deixe gente ferida por suas próprias mãos antes de partir para o Senhor. Segundo drama que esse homem enfrenta é o drama do abandono. Olha o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado por aqueles a quem você amou. Não é fácil ser abandonado na velhice, quando você precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado quando você está precisando de um ombro. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Abandono. Paulo está lidando com isso. Abandono dói, seja em qualquer situação da vida. Terceiro drama que ele está enfrentando, o drama da traição. Olha o versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Os historiadores dizem que foi esse homem que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que apunhala você pelas costas, é gente que puxa o seu tapete, é gente que se alegra quando você cai, é gente que chora quando você se levanta, é gente que celebra as suas derrotas e se entristece com as suas vitórias. Não é fácil ser traído, irmãos, não é fácil. Mas olha o versículo 15, ele não resiste apenas a Paulo, ele resiste às palavras de Paulo. Ele não resiste apenas quem Paulo é, ele resiste o que Paulo faz. Não é fácil ser traído. Quarto drama que Paulo enfrenta, irmãos, é o drama das privações. Olha o verso 13. Paulo enfrenta 3 privações: privação emocional, eu preciso de gente; privação mental, ele diz: traz os meus livros, os meus pergaminhos. Nota de rodapé aqui. Gente, Paulo sabe que vai morrer. Sabe que vai morrer, mas quer estudar um pouco mais. Tem gente que passa a vida inteira e não lê nada, pois Paulo está querendo ler, sabendo que está sentenciado à morte. Alimente a sua mente, estica o seu cérebro, estude. Você, pastor, no momento que cessar de aprender, você cessa de ensinar. Você não pode se alimentar de leite magro e destilar néctar para o povo. Você precisa ler e estudar até o último dia da sua vida. Terceira privação que esse homem enfrenta, privação física. O irmão, o inverno está chegando, e ele diz: traz a minha capa, meu filho, quando você vier. Lá em Roma faz temperaturas abaixo de 0. Dentro de uma masmorra é tão frio lá dentro quanto lá fora. Vocês sabem que gente velha sente mais frio que gente nova. Está dizendo: meu filho, se você não trouxer a minha capa, eu vou morrer de frio, antes de ser degolado. Sabe o que me impressiona, irmãos? É que o maior pastor, maior missionário, maior apóstolo, maior líder, maior plantador de igrejas, maior teólogo do cristianismo, não tem uma capa velha para usar no inverno. Se Paulo fosse lido pelas leis da teologia da prosperidade, seria um fracasso. Um fracasso. E quantas vezes você e eu estamos murmurando, tendo casa para morar, tendo roupa para vestir, tendo cama para dormir, tendo comida sobre a mesa. Mas a última prova que Paulo enfrenta, irmãos, está no versículo 16.
último dilema, está no versículo 16, é o problema da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Eu fico pensando, queridos pastores, que Paulo, sendo pai na fé de milhares de pessoas, ele deve ter pensado assim, naquela audiência, nessa primeira audiência, vai ter um exército de crentes lá para me defender. Eles sabem quem eu sou. Eu não sou um bandido, eu não sou um malfeitor, estou sendo acusado injustamente. Eles vão aparecer lá, eles vão dizer quem eu sou, eles vão testemunhar quem eu sou. Quando ele vai para essa audiência, não aparece ninguém. Eu acho que Paulo olhou para a porta dos fundos, vai entrar um crente, vai entrar um crente, não entrou ninguém. É você se debulhar, é você se esforçar, é você se doar, fazer uma obra com amor, com paixão, com lágrimas, com sangue, e na hora final da vida, quando você está fechando a cortina da vida, você precisa de alguém do seu lado, ninguém aparece. Ingratidão. Mas bendito seja Deus pelo verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar para você o apoio dos homens, mas não faltará para você o socorro de Deus. Pode faltar para você o reconhecimento da terra, mas não lhe faltará a assistência do céu. Bendito seja Deus. A nossa recompensa não está aqui. A nossa coroa não está aqui. A nossa casa permanente não está aqui. A nossa pátria não está aqui. A nossa herança não está aqui. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: quis Deus que este último momento na vida de Paulo não estivesse registrado na Bíblia. Mas sabe, irmãos, eu vejo esse momento, eu imagino esse momento, e eu vejo essa hora. Houve um dia em que um carcereiro, homem rude, cruel, insensível, recebe em sua mesa um pedaço de couro, contando o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha na outra mão, e percorrendo aquele corredor escuro, sombrio, gelado. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem entrando naquela masmorra escura e insalubre, com aquela tocha na mão. Eu vejo esse homem gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo, o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra. Ele percorre aquele corredor escuro, e quando ele está para ser degolado, o carrasco lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? E Paulo responde: eu quero. Talvez pensasse que Paulo fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor, a sua decepção, mas não. O velho apóstolo levanta as mãos para os céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bota a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo maiúsculo,
superlativo e viril, para vivermos para Jesus e para morrermos por Ele. Que Ele nos abençoe.